Quem pode nos dizer o tema para 2023? Muito bem. Se não viu aqui, dá para ver ali. Nosso tema esse ano é de falarmos sobre a glória de Deus em todas as coisas. Agora, quem pode me dizer o significado dessas palavras latim, soli deo gloria? Apenas a Deus glória, né? Apenas a Deus glória. Nenhum outro é digno. Na semana passada nós introduzimos o tema falando sobre a glória de Deus na adoração, entendendo que Deus é o único, que Ele é um Deus de majestade, um Deus de glória, não há nenhum outro igual a Ele. Falamos sobre até o significado da palavra glória, que no hebraico a palavra mais comum usada é a palavra kavod, que significa peso. Assim como nós pesamos joias preciosas e metais preciosos, nós pesamos e é assim que vendemos, né? Quantas gramas de ouro, quantas gramas de diamante, enfim. A palavra no hebraico, kavod, falando sobre a glória de Deus, está falando sobre o peso da glória de Deus, que Ele é digno de toda a majestade, de toda a honra. Não há nenhum outro que se equivale a Deus. Agora, uma coisa que muitos não entendem é que a gente ouve muito mais a palavra Shekinah, né, quando a gente fala sobre a glória de Deus. Na verdade, a palavra Shekinah nem está na Bíblia. Certo? Você não vai encontrar a palavra Shekinah em lugar nenhum na Bíblia. É uma palavra traduzida para o grego, é uma palavra traduzida que significa a glória de Deus, né? Mas a palavra mais usada é kavod. Tem umas 9 ou 8 palavras também que podem ser usadas para determinados fins. Mas deixa eu fazer um breve resumo do que nós tratamos na semana passada. Vocês têm aí um esboço para poder acompanhar o estudo hoje à noite. Como eu falei na semana passada, eu tenho 3 alvos com essa série. Os 3 alvos são os seguintes: eu quero destruir ídolos em nossas vidas. Todos nós temos ídolos. Algo que nós colocamos no lugar de Deus, algo que toma prioridade acima de Deus. Então, a ideia em buscar a glória de Deus em todas as coisas é identificarmos em nossas próprias vidas quais são as coisas, ou as pessoas, ou as situações que tendem a tomar o lugar de Deus. Pode até ser os nossos filhos ou algum outro relacionamento. O segundo alvo é de remover a ansiedade. Por quê? Porque uma vez que nós reconhecemos quem Deus é, em sua glória, isso nos ajuda em dependência a nos submeter a Ele e reconhecer que Ele é um Deus soberano, um Deus que está no controle de todas as coisas. Reconhecendo a glória de Deus e ao mesmo tempo entendendo quem nós somos como criaturas humildes, fracas, pecaminosas, é muito mais fácil nós identificarmos as ansiedades em nossas vidas e apresentar essas coisas a Deus. Um terceiro alvo é de restaurar o nosso relacionamento com Deus. Ao contemplarmos a glória de Deus, um dos objetivos é de que Deus se torne o mais importante em nossas vidas. Que Jesus Cristo esteja no centro das nossas famílias, das nossas vidas, e que nós coloquemos Deus no seu devido lugar, no trono das nossas vidas, onde Ele merece estar. Ele é o único digno. Então deixa eu voltar rapidamente. O tema hoje à noite é a glória de Deus na igreja. Falamos na semana passada a glória de Deus na adoração, hoje na igreja, e nas semanas seguintes vamos falar sobre a glória de Deus em diversos aspectos das nossas vidas. Nós vimos na semana passada que a glória de Deus é intrínseca, quer dizer que Ele possui glória simplesmente por quem Ele é. Deus não precisa fazer nada para possuir glória. Ele é glorioso porque Ele é Deus. Então, essa glória é intrínseca, quer dizer que Ele possui, não é nada que é dado a Ele, algo que pertence a Ele por sua posição. Nós também vimos na semana passada que a glória de Deus é revelada, certo? A glória de Deus não é uma coisa escondida do ser humano. Deus tem revelado a sua glória ao ser humano de diversas formas. Ele revelou sua glória na criação, Ele revelou sua glória na natureza, né? Na palavra de Deus, mas também no seu Filho Jesus Cristo.
Terceiro, nós vimos na semana passada que a glória de Deus pode ser experimentada. E aqui eu não estou querendo dizer o que muitas igrejas falam, mais conhecidas como carismáticas e pentecostais. Não é essa ideia de ter uma experiência de êxtase. É a ideia de andar com Deus e ver Deus agir em nossas vidas, é observar as respostas de oração, é entender que Deus nos fortalece na nossa fraqueza, é entender que Deus nos levanta e nos concede misericórdia e perdão quando nós tropeçamos e pecamos. Então a glória de Deus é algo que pode ser experimentado. Por quê? Porque assim como nós vimos no Antigo Testamento, o objetivo de Deus era de habitar em meio ao seu povo. Esse ano passado todo nós estudamos a história de Deus no Antigo Testamento, observando o pecado do ser humano e essa necessidade do pecado ser perdoado ou removido para que o ser humano pudesse se relacionar com Deus. E Deus forneceu no Antigo Testamento leis e um sistema de sacrifícios que era a maneira através do qual o ser humano pudesse se relacionar com Deus, porque por meio de sacrifícios oferecidos, o pecado era expiado, perdoado e tratado. Mas tinha um problema. No Antigo Testamento, os sacrifícios de animais eram insuficientes. Por quê? Porque não representavam perfeitamente o ser humano. Era necessário Deus enviar outro sacrifício, que era o seu próprio Filho, que se tornou carne e habitou entre nós. E esse Filho de Deus manifestou a glória de Deus a nós. E ele, ao se tornar Emanuel, Deus conosco, ele se posicionou em meio àqueles que chamariam ele de Senhor e Salvador. Então nós podemos experimentar a glória de Deus e observar a mão de Deus agindo de forma poderosa. Também quando falamos sobre a glória de Deus, estamos falando sobre a soma de tudo o que é Deus. Certo? Quando a gente fala da glória de Deus, não é uma característica, um atributo, não. A glória de Deus é a soma de todos os seus atributos. Ele é um Deus de glória porque ele é um Deus de amor, ele é um Deus compassivo, ele é um juiz perfeito, ele é um Deus que também se ira, certo? Então Deus não é só aquele Deus bonzinho que só passa a mão nas nossas cabeças, não, ele também é um Deus de justiça, um Deus de juízo, um Deus de ira diante do pecado humano. Então a glória de Deus é a soma, é a totalidade daquilo que nós diríamos que é o Criador, o Deus eterno, Jeová. Ele é glória e ele revela a sua glória e nós podemos experimentar a sua glória. A definição da glória de Deus é um pouco parecido até com a santidade de Deus, porque quando falamos sobre a santidade de Deus, nós estamos falando sobre algo que ele não reparte com ninguém, né? A glória de Deus, Deus não dá a glória dele a nenhum outro. Apenas ele é digno de ser louvado e adorado. É por isso que Deus condena tanto na palavra contra a idolatria, porque a idolatria coloca outro Deus no lugar do único Deus vivo e verdadeiro. Agora, em nossas vidas, isso pode ser alguma outra coisa, pode ser um relacionamento, isso pode ser dinheiro, pode ser bebida, isso pode ser posição, pode ser poder. Nós temos a tendência como seres humanos de tentar colocar em nossas vidas algo de valor. Só que nós acabamos colocando algo de valor em coisas falsas, em coisas que não podem substituir o único Deus vivo e verdadeiro. Em Isaías 42, versículo 8, Deus disse assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a nenhum outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Quer dizer, a glória de Deus é algo que ele não reparte com ninguém. Certo? Até pode ser dito que Deus é um Deus invejoso, só que é uma inveja santa, porque ele quer toda a glória para si, porque ele é o único digno. Tem pessoas que pensam, puxa, mas Deus não é um tanto egoísta, querendo glória só para si mesmo?
Não, absolutamente não, porque Ele é o único que é Deus. Você não é Deus, eu não sou Deus, imagens não são Deus, não tem nenhum outro na face da terra e nada na face da terra que possui glória inerente, assim como Deus. Ele é o único e assim Ele é digno. Mas ainda assim um Deus separado, um Deus que possui glória. Para mim é um tanto humilhante reconhecer que Ele deseja que eu, pecador, ser humano, criatura pequena, fraca, que eu também possa enxergar vislumbres da glória dele. Eu consiga entender que ele está se revelando, não apenas na criação, mas de forma mais específica por meio de um relacionamento com aqueles que o chamam de Senhor e Salvador. A gente vê no Jardim do Éden, quando Deus criou todas as coisas e disse que tudo era bom. O ápice da criação foi no sexto dia, quando Deus criou o ser humano, porque o ser humano é o único que Deus criou à sua própria imagem e semelhança. O que é que isso significa, então? Significa que nós, de uma certa forma, o João Calvino costumava dizer, nós somos espelhos. Nós refletimos a glória de Deus no mundo, na criação. Não é que nós temos essa glória por nós mesmos, mas Deus nos criou em imagem e semelhança. E ao refletirmos a glória dele para o mundo, as pessoas podem enxergar a Deus, as pessoas podem entender como funcionar com Deus. Uma coisa é observar que nós não podemos acrescentar nada à glória de Deus, pois ele é perfeito, não tem nada que lhe falte, certo? Eu já ouvi alguns cânticos, alguns louvores que falam de certa forma que Deus precisou de nós, ou Deus estava sozinho no céu e desejava nós estarmos por perto. Tem até pregadores por aí da prosperidade que dizem que nós estamos no centro do coração de Deus, como se eu fosse alguém, como se a glória fosse minha. Mas, meu querido, mesmo Deus sendo o único digno, o único que recebe glória, ao mesmo tempo, esse Deus, ele deseja se relacionar conosco. As Escrituras nos mostram que toda a ordem criada, a própria igreja de Jesus Cristo, existem para refletir sua glória. A criação existe para refletir a glória de Deus. Nós existimos para refletir a glória de Deus. E agora, como igreja, como aqueles que são salvos mediante o sacrifício de Jesus Cristo, nós, em nossas vidas, vivemos para refletir a glória de Deus. Versículo-chave que nós vamos examinar ao longo do ano inteiro é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz, quer bebais, quer comais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O contexto ali, como eu falei na semana passada, tinha a ver com liberdade religiosa, né? Alguns não queriam que outros comessem carne que era oferecida a ídolos. E Paulo meio que ali está exortando e dizendo, é verdade, talvez você tenha liberdade para comer essa carne, mas se você vai ofender o seu irmão, é melhor você não comer essa carne. E aí ele vai dizer, quer nós comemos ou bebamos ou façamos qualquer coisa, o objetivo máximo não é que eu tenha liberdade e eu posso fazer essas coisas. Paulo até diz que tudo posso, mas nem tudo convém, não é verdade? Então, a ideia por trás dessa declaração de Paulo é que as nossas vidas, em todos os seus aspectos, devem ser vividos antes de qualquer outra coisa para a glória de Deus. Nós devemos questionar o que nós fazemos. Será que isso vai trazer honra e glória a Deus? Será que essa atividade, será que esse filme, será que este relacionamento vai trazer honra e glória a Deus? Se a resposta é não, você já sabe o que precisa fazer. Derrubar esse ídolo e remover da sua vida. Chegando, isso é só a introdução, viu, meus queridos? A gente está chegando aí no contexto de hoje à noite. Mas, na semana passada, nós também vimos que Deus remove
a sua glória mediante a idolatria. E isso aconteceu por diversas vezes com o povo de Israel, onde Deus remove a sua glória e ele permite que o ser humano afunde nessa poça de lama. Ele permite que o ser humano afunde como um ciclo que cada vez vai piorando. Ele permite isso. Por quê? Porque ele deseja adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A obediência, meus queridos, é essencial. Obediência à palavra de Deus. Tudo que nós fazemos deve refletir e engrandecer a glória de Deus. É por isso que nós existimos. É por isso que a nossa igreja existe. Nós não estamos aqui hoje à noite simplesmente para nos sentirmos um pouco melhor. Nós não estamos aqui hoje à noite porque é gostoso cantar com muita gente. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, para glorificar a Deus. Primeiro e máximo, em termos das nossas prioridades, é a glória de Deus. A maioria dos cristãos que fazem parte de igrejas, ou já fez parte de igrejas, tem certas expectativas. Não sei se você é assim. Você talvez já mudou de uma igreja para outra, você procurou algo que iria satisfazer alguma necessidade momentânea na sua vida. As pessoas procuram igrejas que lhe façam sentir bem. Eu ouço isso muito. Pastor, eu fiquei aqui porque me fez sentir bem, né? Ou eu saí de lá porque eu não estava me sentindo bem. A verdade é que nós queremos estar em igrejas onde há casamentos fortes, em igrejas onde há famílias dedicadas ao Senhor. Nós queremos que os nossos filhos ouçam o Evangelho, que eles também se rendam ao Senhor Jesus Cristo. Eu creio que se eu perguntar para a maioria hoje à noite, vocês iriam dizer, nós queremos igrejas fortes, igrejas que nos ajudem na caminhada espiritual, né? Nessa jornada que se chama a vida cristã. Nós queremos encontrar força quando estamos fracos. Nós queremos que a igreja ajude pessoas carentes e necessitadas. Nós queremos que a igreja evangelize. Nós poderíamos acrescentar uma lista de 1000 coisas daquilo que nós queremos que a igreja seja. Mas precisamos entender uma coisa, antes de qualquer outra coisa. Todas as coisas que a igreja faz devem ser feitas com um alvo e apenas um alvo em mente: a glória de Deus. Não devemos ter certos programas ou atividades simplesmente porque sempre fizemos. Tem igrejas que continuam a fazer a mesma programação há 50 anos e talvez nem sabem mais por que fazem, simplesmente é a tradição da igreja, né? Nós não fazemos as coisas simplesmente por causa da tradição. Todas as coisas devem ser feitas para demonstrar a grandeza de Deus, para aumentar a fama de Deus. Não é para que eu seja conhecido como um grande pregador. Por isso você nunca vai encontrar na fachada da nossa igreja uma faixa com minha foto, certo? Não estou apontando meu dedo para ninguém, mas eu estou dizendo, a igreja não existe para aumentar a minha fama e a minha glória. A igreja existe para aumentar a fama de Deus, a glória de Deus, para que o mundo o conheça. A igreja é o lugar da glória de Deus, pois é o lugar onde Deus habita. Deus habita em meio ao seu povo. Isso quer dizer que todas as teorias humanas, todas as técnicas, os ideais, os sistemas, os gastos e as estruturas que uma igreja pode ter, todas essas coisas estão submissas à glória de Deus, ou devem estar submissas à glória de Deus. É impressionante quão rápido nós esquecemos de quem é a obra. Impressionante quão rápido nós esquecemos de quem é a obra, de quem é o culto, né? Muitos anos atrás, quando eu estava iniciando no ministério pastoral, eu tinha uma certa visão e a minha visão ao longo dos anos foi se adaptando e amadurecendo e crescendo. E uma das áreas é a área de
alcance de pessoas perdidas, né? Quando eu iniciei no Ministério Pastoral, um dos meus objetivos era fornecer cultos e ambientes agradáveis para atrair os descrentes, certo? Não há nada errado em a gente atrair as pessoas para a palavra de Deus, certo? Mas isso como um objetivo se tornou quase que um objetivo máximo em tudo que eu fazia como pastor e plantador de igrejas. Com o passar do tempo, eu fui cada vez mais entendendo que não é a qualidade da banda que toca, não é a qualidade do pregador que está trazendo a palavra, não é a qualidade do ministério da mocidade, não é a qualidade do ministério infantil que toma prioridade. O que toma prioridade antes de qualquer outra coisa é a glória de Deus. O culto, meu querido, existe para Deus, não existe para o meu bem. Esse momento aqui de nós estarmos aqui vai trazer benefícios para a minha vida, porque eu ouço Deus e isso transforma o meu coração. Mas a razão que nós estamos aqui hoje à noite não é para você sair dizendo, puxa, que tempo gostoso, né? Saí, eu me senti amado, me senti acolhido, é essa igreja onde eu quero ficar. Tudo isso pode até acontecer, mas esse não é o objetivo máximo. O culto, meu querido, pertence a Deus. Por isso que nós chamamos de culto de adoração, certo? Não é simplesmente um ponto de encontro para pessoas serem entretidas. De quem é a igreja? A Bíblia deixa muito claro que a cabeça da igreja é Jesus Cristo. Não é nós, não é o pastor Timóteo. Então eu queria deixar essa citação logo aqui no início do pastor James MacDonald. Ele diz assim: nosso foco singular no culto e em todas as outras atividades da igreja deve ser reconhecer, declarar e celebrar a glória de Deus. Entenderam? Nós existimos, tudo que nós fazemos deve ser para fazer isso: reconhecer, declarar e celebrar a glória de Deus. E se tiver algum benefício que eu vou receber, isso aí é simplesmente a graça de Deus na minha vida, né? Mas não é o porquê eu estou aqui. E isso também vai remover muitas desculpas que as pessoas usam de pular de igreja em igreja, certo? Isso está acontecendo cada vez mais aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, de uma forma geral, a igreja evangélica tem se tornado um negócio de consumidor, onde tem uma igreja com o melhor café, né? Vocês acham engraçado, mas tem igreja lá que tem até Starbucks na entrada da igreja. Tem ambientes onde tem coisas interessantes, mas essas coisas com o tempo vão tomando o lugar da razão por que nós nos reunimos. Jesus Cristo, sua fama, sua glória é a razão. O propósito da igreja é a glória de Deus. Gostaria que vocês olhassem comigo por alguns momentos em Efésios capítulo 3. 2 versículos apenas hoje à noite, que vão ser o texto principal. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Isso aqui é o que é chamado muitas vezes de doxologia, certo? É uma breve declaração de glória, de adoração para Deus. Paulo faz isso muito em suas escrituras. Ele escreve declarações de adoração a Deus por uma coisa ou por outra. Às vezes é no final da carta, mas aqui é bem no meio da carta. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, ele diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Muitas pessoas gostam de ler esse trecho e dizer: puxa, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que eu penso ou imagino. Então, eu vou pedir coisas grandes, né? Eu vou começar a pedir umas coisas que... vou pedir um carro zero, né? Vou pedir um emprego melhor. Mas é isso que Paulo está escrevendo aqui? É simplesmente que Deus é capaz de fazer mais na sua vida para você ter mais conforto, para você ter mais luxo, para você
ter mais algo para satisfazer o seu ego ou algum prazer? Não. Categoricamente não. O versículo 20 diz: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus poder fazer coisas além da nossa capacidade de entender ou imaginar, não é que Deus vai trazer para nós algo para o nosso bem ou para o nosso benefício. Significa que Deus é capaz de fazer grandes coisas para a glória dele. Deus é capaz de fazer grandes coisas para que o evangelho espalhe ao redor do mundo. Deus é capaz de fazer grandes coisas para que na volta, no retorno de Jesus Cristo, nós como igreja estejamos prontos e santificados e preparados como uma noiva sendo oferecida ao noivo. Nós vamos ver Deus agir. Mas não é para encher o meu ego. Certo? Se a igreja crescer e tiver 300 membros algum dia, meus queridos, isso não tem nada a ver com a capacidade do pastor Timóteo ou do pastor Rony. Certo? Eu já vi igrejas crescerem onde o pastor mal podia pregar. Mas cresceu por quê? Porque tinham irmãos adorando, tinha pessoas dedicadas ao Senhor. E a igreja crescia por causa da obra de Deus. Certo? Mas também a gente tem que ter cuidado. Só porque uma igreja é grande, também não significa que as pessoas estão rendidas ao Senhor. Porque tem muitas igrejas enormes, grandes, mas rasas, bem rasas. Vamos lá. O que é que nós vemos aqui nesse trecho hoje à noite que vocês vão encontrar no seu esboço? O objeto da glória. Objeto da glória. Olhando aqui nesse primeiro versículo, diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Quem é esse que a palavra aquele está apontando? Quem é? Quem é? É Deus, é Jesus Cristo. O livro inteiro, a carta inteira de Efésios está falando sobre quem nós somos, quem a igreja é em Cristo. Então, tudo tem a ver com a glória dele. Então, a pessoa, o objeto da glória é Jesus Cristo. É Deus em carne. Agora, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado de entender. A glória de Deus, ou a glória de Jesus Cristo, não tem sua origem na igreja. Certo? Aqui diz, a ele seja a glória na igreja. Sim, mas a glória de Deus não tem sua origem em nós. A glória de Deus não tem origem, porque Deus é eterno e a sua glória e a sua majestade também são eternas. Quem aqui gosta de música clássica? Assim, não rock clássico, mas música clássica, né, da Idade Média. Alguns gostam. Alguém falar desse sujeito aí? Johann Sebastian Bach, certo? Ele era um crente. Muitas das suas composições eram usadas em culto público. Ele escreve: o único fim, o único objetivo da música é o louvor a Deus e a recreação da alma. Quando isso se perde de vista, não pode haver mais verdadeira música. Restam apenas ou somente ruídos e gritos infernais. Se você olhar as composições de Bach, você vai sempre encontrar no final a assinatura dele com 3 letras. Alguém sabe o que essas 3 letras significam? Só lhe deu glória. Todas as composições dele você pode encontrar lá embaixo, SDG. Só lhe deu glória. Por quê? Porque Bach, um grande compositor, que centenas de anos mais tarde ainda é celebrado por sua qualidade de música, ele reconhecia que o objetivo máximo da música era o louvor e a adoração a Deus. Isso é só um exemplo de algo dentro da igreja, a música. Mas tudo, os relacionamentos, o discipulado, o ensino de crianças, a pregação da palavra, o ministério de ação social, cantina, limpeza. Meus queridos, tudo isso deve carregar essas 3 letras.
só lhe deu glória. Então, se você está varrendo aqui, você está pensando em Deus. Eu faço isso para a glória de Deus. Eu faço o meu melhor para a glória de Deus. Agora, o nosso melhor nem sempre vai ser igual ao melhor de outro, né? Porque, vamos dizer, tem igrejas bem maiores com música melhor, com data show mais bonito, uma tela gigante, auditório para 1000 pessoas, essas coisas existem. Nós não devemos dizer isso é excelente ou é para a glória de Deus aqui, enquanto nós aqui, em nosso tamanho, não. Nós podemos glorificar a Deus dentro das nossas possibilidades, das nossas habilidades, dos nossos talentos. Esse corpo que se encontra nesse local é um corpo que reflete a glória de Deus, um corpo que faz tudo para a glória de Deus. Mas isso pode ter uma cara diferente de outra igreja. E nós devemos ter muito cuidado de não dizer, puxa, eu quero ser mais como aquela igreja. Porque eles fazem aquilo ou eles têm aquilo, nós jamais devemos pensar dessa forma. Se Deus nos conceder crescimento, se Deus nos conceder mais músicos, mais instrumentos, mais cadeiras, mais espaço, brinquedos para as crianças, se Deus nos conceder isso, que toda a glória seja dada a Ele. Não é porque eu sou alguém, Rony, os líderes dos ministérios, não. Tudo isso é por causa da glória de Deus. Vejam comigo rapidinho em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 18. Paulo, aqui no início da sua carta aos Colossenses, ele escreve um tratado teológico a respeito da supremacia e grandeza de Jesus Cristo. E ele diz assim, a partir do versículo 15: Ele é a imagem do Deus invisível, e o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. O que é que significa primazia? Primeiro lugar, o lugar de honra, certo? O mais importante. Isso Paulo escreve para dizer, ele é Deus, ele existiu antes da criação. As coisas foram criadas por meio dele. Quer sejam anjos, quer sejam pessoas, quer sejam animais, tudo foi criado por meio dele e para ele. Só lhe deu glória, meu querido, é o fim de todas as coisas. O grande problema é que muitos viram suas costas para essa prioridade e abraçam outras prioridades, que parecem ser boas. Outras prioridades, mas vão levar a pessoa para longe, porque não é aquilo que traz glória e honra ao Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas adentram as portas da igreja em busca de bênçãos, mas muitas vezes apenas encontram pastores charlatões que oportunamente fazem algum milagre, não sei como eles fazem, o que eles fazem. Pessoas buscando satisfazer os egos. Pessoas que estão eternamente insatisfeitas em busca de alguma coisa para preencher um vazio. Muitas pessoas se esqueceram de que as reuniões solenes da igreja são para o louvor e a glória do Senhor. Se tiver uma pessoa descrente no meio e ouve a palavra de Deus e a palavra de Deus transforma o coração, isso é para a glória de Deus. Mas esse culto, meu querido, ouçam bem, esse culto público de adoração não existe para o seu bem e nem para o bem do descrente. Existe para a glória de Deus. E se houver algum benefício, se houver alguma graça que tocará na vida da pessoa que participa, isso é a misericórdia e a graça de Deus. Mas não é o nosso objetivo. Nós devemos ter em mente as palavras de João Batista. Convém que ele cresça
e que eu diminua. Que Ele tenha a primazia na igreja. Só lhe deu glória. Segundo, queria ver a presença da glória. Primeiro, o objetivo, né? O objeto da glória. E agora a presença da glória. A presença da glória, nós encontramos nas primeiras palavras do versículo 20. Aquele que é capaz. Certo? Palavras simples, mas palavras carregadas de poder. Porque é reconhecer que Ele é capaz e nós não somos. Que Ele é grande e nós somos pequenos. Que Ele é forte e nós somos fracos. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, a Ele seja a glória. A presença da glória é o poder que nós como igreja precisamos para pregar o Evangelho, para conduzir pessoas nos caminhos do Senhor. Nós precisamos esse poder. E esse poder apenas vem por meio da obra de Deus em nós. Meu querido, Deus é capaz de mudar a sua sorte. Deus é capaz de transformar a sua vida. Deus é capaz de mover montanhas. Deus foi capaz de criar o universo. Deus é capaz de sustentar todas as coisas nos céus e na terra. Meu querido, Deus é mais do que capaz. Para nós, capacidade tipicamente vem por meio de experiência, né? Então vamos dizer que você começa um novo trabalho e eles vão fazer um treinamento lhe capacitando para que você possa fazer aquele trabalho, né? Isso é capacitação. A gente usa muito essa palavra. Então, capacitação ou capacidade tem a ver com esforço, estudo ou vontade própria. Mas sabe uma coisa? Deus não precisou estudar nada para ser capaz. Deus não precisou fazer um curso de treinamento para ter todo o poder nos céus e na terra. Ele é capaz, por quê? Porque Ele é Deus. Ele é capaz porque Ele é Deus. Meu querido, Ele é capaz de salvar. Hebreus 7:25 diz, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus é capaz de salvar definitivamente. Se você é salvo, meu querido, pelo sacrifício de Cristo, saiba que você está seguro nas mãos de Deus. Você não perderá a sua salvação e a sua vida eterna porque você pecou. Você está seguro, você está nas mãos de Deus, é uma garantia. Deus é capaz, Jesus é capaz de salvar definitivamente. Hebreus 7:25, mas Ele também é capaz de guardar. Escuta essas palavras. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Deus é capaz de guardar tudo que nós fazemos para a glória dele. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E meus queridos, nós vamos ter uma reunião breve no final hoje à noite para os membros, para compartilhar como é que Deus está agindo aqui em nosso meio. Deus está fazendo coisas que a gente nunca imaginava que seriam possíveis. E isso é apenas um pequeno vislumbre. Você acha que é possível pedir demais para Deus? É possível pedir demais para Deus? Eu acho que não. É possível pedir de forma errada? Sim. Mas não é possível você pedir demais, desde que seja para a honra e a glória de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é capaz, Ele pode derramar sua glória de uma forma notável onde Ele quer. Isso pode ser de diversas formas, por meio de crescimento, por meio de recursos, por meio de vidas transformadas. Aí você pode pensar, pastor, eu pedi a Deus que Ele me desse um Land Rover, né? E eles estavam sorteando lá no shopping, né? E eu coloquei lá, preenchi lá e estou torcendo, estou orando que Deus me dê aquele Land Rover.
Mas e aí, se Deus não lhe der? Será que você pediu demais? Não, é porque você pediu de forma egoísta. Me faz lembrar quando eu tinha 8 ou 9 anos de idade, eu estava com meu pai na Casas Pernambucanas, lá em Recife. Certo? Meu pai, ele estava, parece que, se eu me lembro bem, ele estava pagando uma prestação de uma mesa que eles tinham comprado. E eu estava ali, encostado na parede, e ali na minha frente tinha um monte de bicicletas. Certo? E tinha uma BMX, eu me lembro. Uma BMX linda. E eu ali, meu pai pagando, e eu ali só olhando, né? Nem tocando, mas só olhando, babando por dentro. E eu comecei a orar. Veja bem a oração egoísta de uma criança. Senhor, eu preciso dessa bicicleta. Eu orando, Senhor, faça com que meu pai volte aqui, veja essa bicicleta e compre para mim. Eu preciso, e eu orando, confiante que eu ia receber. Mas você sabe, em casa eu tinha uma Caloi. Não era BMX. Eu não precisava daquilo, eu estava orando de forma egoísta. Uma oração de uma criança parece ser engraçado. Mas quantos de nós não oramos dessa forma? Para que Deus alivie alguma coisa, nos traga mais conforto, né? O momento está difícil, então, Senhor, tira essa dificuldade da minha vida. Mas e se é a vontade de Deus que você passe por essa dificuldade? Para que você aprenda a depender dEle e a confiar na obra dEle. Entendem? Não é possível pedir demais. O que é possível é pedir de forma egoísta. Nós precisamos render, submeter as nossas orações à vontade perfeita de Deus. Não sei se você já fez um estudo aprofundado no livro de Atos, mas eu, na última igreja que eu pastoreei, eu preguei por 2 anos no livro de Atos. E foi fantástico, assim, o meu tempo de estudo, aprendendo. Deixa eu só compartilhar uma listinha bem curta que eu fiz aqui. Os discípulos oraram no início de Atos e o Espírito Santo caiu sobre o povo no dia de Pentecoste, né? À medida que muitos creram no Evangelho, porque eles estavam ouvindo o Evangelho sendo pregado em suas próprias línguas. Diz que ali pelo menos 3.000 se converteram. Depois nós encontramos Pedro e João sendo presos e perseguidos por causa da pregação do Evangelho. Mas a igreja se reunindo em oração, diz que o lugar tremeu. Né? Alguém aqui já presenciou o terremoto? Alguém? Eu também já. Você sabe que aqui em Fortaleza já teve terremotos, né? Nos anos 80. Eu me lembro como se fosse ontem. Em 1988, eu morava ali num apartamento em Aldeota e eu me lembro que tudo estava chacoalhando. Não era um terremoto forte, mas foi um terremoto. Imagine você estar orando e a terra começa a tremer com a demonstração do poder e da glória de Deus. Diz que todos ali anunciaram corajosamente o evangelho a partir daquele momento. E Deus recebeu a honra e a glória. Pedro e João depois foram soltos. Vocês se lembram quando Estevão estava pregando dos judeus e ele começou a ser apedrejado? Ele orou naquele momento. Vocês acham que a oração dele era por uma charrete nova, ou uma casa nova, ou um melhor emprego? Quando ele estava sendo apedrejado, como é que vocês acham que era a oração de Estevão? Ele não estava orando para Deus aliviar a dor. Ele não estava orando para evitar a morte. Nada parecido. Ele orou por aqueles que estavam lhe apedrejando. Assim como Jesus orou quando ele estava pendurado na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Estevão, naquele momento, sendo apedrejado, disse: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Quem vocês acham que recebeu a glória ali naquele momento? Foi Estevão? Não. Deus recebeu a glória, porque ele estava olhando Deus, o único capaz de salvar, perdoar e conceder misericórdia a um ser humano perdido que está no ato de assassinato. Deus é capaz de fazer grandes coisas. Você sabe o que aconteceu? Deus foi glorificado, o evangelho se espalhou ali naquele momento e muitos se converteram por causa da pregação e do testemunho de Estevão. Mais tarde, no capítulo 12, Pedro foi preso e a igreja novamente voltou a orar.
que Deus fez? Deus enviou um anjo para soltar as correntes e abrir as portas da cadeia. Pedro imediatamente foi para o lugar onde a igreja estava orando, e quando viram ele, pensavam que era um fantasma. Não pode ser. Pessoas orando para que Deus soltasse Pedro, e quando ele aparece, não pode ser, né? A gente até é desconfiado às vezes quando Deus responde a oração. Por quê? Porque nós não temos fé muito grande ainda. Nós estamos ainda caminhando, engatinhando nessa jornada. Mas o princípio a observar em todas essas coisas é que Deus é mais do que capaz. Ele é infinitamente mais do que capaz para engrandecer o seu próprio nome, para fazer grandes coisas, para que o nome dele seja conhecido. O trecho continua a dizer, de acordo com o poder que atua em nós. Versículo 21. O único que é digno, ele é digno de receber a honra e a glória. E ele vai receber a glória porque quando ele faz infinitamente mais de tudo o que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, quando nós observamos Deus agir, vai ser óbvio que foi Deus que fez. Para mim, isso é maravilhoso. Muitas vezes, Deus age quando eu sou fraco. Muitas vezes, Deus faz algo grande na minha fraqueza, quando eu estou com pouca fé. Deus opera em nós para que o seu nome seja glorificado. A presença da glória de Deus é o poder que nós precisamos. Ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Meus queridos, você crê que Deus é poderoso? Você crê? Muito fraquinho. Você crê que Deus é poderoso? Vira para a pessoa do seu lado e diz, Deus é poderoso? Deus é poderoso, meu querido. Deus é capaz. Deus é o único digno de fazer, ou capaz de fazer a sua obra. O evangelho não avançou ao redor do mundo porque Paulo era um grande homem. Não. A despeito das fraquezas de Paulo, Deus usou Paulo para avançar o evangelho até a Europa, naquela época. Deixa eu falar rapidamente aqui alguns dos nossos propósitos, alguns dos nossos valores como igreja. Nós falamos sobre isso alguns meses atrás ao conversarmos sobre a visão da igreja, mas pensando sobre a glória de Deus em todas as coisas, tem 5 palavras que se destacam que têm a ver com a obra de Deus em nós, certo? Todas começando com a letra C. Conectar. Nós existimos para viver essa conexão como família, como igreja. O pastor Rony vai fazer um curso de membresia logo em breve, então se você gostaria de se tornar membro da igreja, converse com ele que logo vai ser realizado. Segunda palavra, crescer. Cresçam, pois, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso crescimento é uma maneira de glorificarmos a Deus, porque vem por meio da nossa obediência. Cuidar. Nós existimos não apenas para cultuar e glorificar a Deus, mas também para servir o próximo, para amar, assim como Deus nos amou. O cuidar, nós encontramos que os nossos dons, os nossos talentos, o nosso tempo, as nossas paixões devem ser oferecidos ao Senhor em ministério, em serviço. Se há necessidades no berçário, no ministério infantil, se há necessidade de ajuda com uma lista de limpeza para a igreja, se há necessidade em alguma área, meu querido, você não é importante demais para se humilhar e servir, certo? Porque o que é feito com o coração voltado para o Senhor vai glorificar a Deus. Já de outra forma, se você pensar, olha o meu talento, olha como eu servi a Deus aqui na frente, cantando bonito, né? Se você fez isso, a glória foi para você, não foi para ele. Em todos os aspectos do nosso ministério, nós devemos apontar para ele. Quarto é comunicar o evangelho às pessoas que estão perdidas. Isso envolve o nosso testemunho pessoal, envolve eventos da igreja, envolve cantatas, envolve estudos bíblicos, estudos evangelísticos, projetos. Comunicar o evangelho, meu querido, é a missão que Deus tem nos dado para que o mundo
conheça a glória dele, para que o mundo reconheça quem ele é. E por último é cultuar. Nós existimos para cultuar a Deus. E cultuar a Deus não é só o momento que a gente está aqui no domingo, não. Cultuar a Deus é a minha vida ser oferecida em sacrifício vivo ao Senhor, como vemos em Romanos 12. Vocês acham que eu não vou terminar? Eu vou. Me deem mais 3 minutinhos. Qual é a nossa resposta à glória de Deus? Diante da glória dele, que ele é digno, qual é a nossa resposta como igreja? Nossa resposta simples. Nós nos rendemos, nós nos ajoelhamos diante dele, nós prestamos honra, louvor, adoração. Como eu disse, esses 2 versículos são conhecidos como uma doxologia. Doxologia parece uma palavra bem difícil, mas não é. É uma palavra grega composta de 2 palavras. Doxa, que significa glória, e logos, que significa palavra, certo? Então, ser uma doxologia simplesmente é uma declaração de glória, uma palavra de glória para Deus. Então, quando Paulo diz que tudo isso é para a glória dele, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para todos sempre, amém? Quer dizer, a nossa resposta é essa, louvor e adoração. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois, ofereçam a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. A postura do coração de Paulo aqui nessas palavras em Efésios nos ajuda a entender que a nossa postura deve sempre ser uma postura de humildade. Nós não somos ninguém e ainda assim Deus nos ama. Nós não somos ninguém e ainda Deus quer nos usar, né? Nós devemos prestá-lo honra e glória. Salmo 113, versículo 1 e 2 diz: Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Nós, por meio de cânticos, por meio de estudo da palavra, por meio de trabalhos de discipulado, em todas as áreas, meus queridos, a nossa resposta é humildade e louvor e adoração. Por essa razão, Paulo diz em Efésios 3, um pouquinho antes, por essa razão ajoelho-me diante do Pai. Uma postura, não quer dizer que você tem que estar ajoelhado para ser humilde, não. Mas isso demonstra a postura de coração que nós todos devemos ter. E para terminar, a permanência da glória. A permanência da glória, o trecho diz de forma clara: por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A glória de Deus vai durar para toda a eternidade. Ele possui glória inerente da eternidade passada e por toda a eternidade ele continuará a ser um Deus de glória. A ele seja a glória na igreja, em nós, no nosso meio e em Cristo Jesus para todos sempre. Amém. Se há alguma coisa que você pode tirar da pregação de hoje à noite, lembre-se disso. Deus deseja fazer em nossa igreja mais do que nós podemos pedir ou imaginar. Se você não crê nisso, se a igreja não tem fé o suficiente para tomar o primeiro passo, Deus vai permitir que a igreja fique ali onde ela está. Deus permite isso. Mas eu creio que esse mesmo Deus que Paulo vai declarar honra e glória é o Deus que quer nos mover por meio de fé para ver Ele fazer grandes coisas em nosso meio. Mas antes de Deus agir na igreja, Ele deseja agir em nossas vidas. E aqui eu acho que o ponto mais prático da pregação, ou de tudo que nós ouvimos, né? Mas provavelmente a parte mais difícil. Por quê? Porque começa com o nosso andar, começa com o nosso relacionamento com Deus, começa com a nossa postura diante da glória de Deus. Deus é mais do que capaz. Por isso, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para todos sempre. Amém. Uma coisa que você pode fazer bem prática: ore por nossa igreja. Ore que venhamos a experimentar a glória de Deus e que Jesus seja o centro. Que
Que a oração as palavras de João Batista sejam as nossas palavras, que eu diminua e ele cresça cada vez mais. E depois comprometa-se com a igreja, envolva-se e cresça no corpo. Isso pode demonstrar honra a Deus? Sim, porque a igreja é amada por Deus. Jesus Cristo entregou sua vida, derramou seu sangue pela igreja. Então, se ele morreu pela igreja, quanto mais você deveria amar a igreja e se submeter a ela e servi-la com tudo que você tem. E faça essa oração. Eu compartilhei essa oração na semana passada, mas faça essa oração diariamente, se for necessário. Senhor, seja glorificado na minha vida a despeito do custo. Porque vai custar alguma coisa. Se Deus vai ser glorificado na sua vida, significa que você precisa se humilhar. Se Deus vai ser glorificado na sua vida, significa que você precisa ter um coração quebrantado, um coração maleável para Deus agir. Vai custar alguma coisa. Vai exigir sacrifício por sua parte. Mas o resultado é que Deus faz as grandes coisas e Ele recebe a glória. E, gente, o privilégio de ver isso como testemunha não tem preço. Deus é grande, Ele é um Deus de glória. Ele age em nós, mas Ele quer nos usar para refletir essa glória no mundo perdido, no mundo de trevas. Vamos orar? Senhor Deus bondoso, te agradecemos pelo Evangelho que foi nos revelado. Te agradecemos por Jesus Cristo que, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que devia se apegar, mas ele se humilhou e se tornou servo como um de nós. Pai, obrigado por isso, porque é por meio dessa ação que nós hoje temos o privilégio de desfrutarmos de um relacionamento com o Senhor. Pai, obrigado porque as barreiras foram derrubadas. Obrigado porque o pecado foi vencido na cruz. Obrigado porque nós podemos olhar para a vida eterna com esperança em nossos corações, com alegria. E, Pai, como igreja, nós podemos nos reunir para te cultuar verdadeiramente, porque reconhecemos que a igreja não existe para nos satisfazer ou para o nosso bem. A igreja existe para engrandecer o teu nome. Pai, usa essa pequena igreja aqui na cidade de Eusébio para avançar a causa de Cristo. Que o teu nome, que a tua fama aumente através de nós. E que cada dia mais, ó Deus, nós possamos diminuir para que o Senhor Jesus Cristo engrandeça. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.